Estamos de volta, 14 horas 36 minutos, já para abrir o nosso quadro Empreendedorismo, sempre Univag contribuindo, e o professor Flávio Fogo faz isso brilhantemente, já está aqui na nossa bancada. Em pauta, o assunto dessa quarta-feira, intraempreendedorismo. Eita, que eu fiquei me perguntando no intervalo, né? O que é? Como é que eu consigo aplicar? E as respostas todas virão. Você que está preocupado hoje, caminhando para o fim do mês, fazendo contas, tentando motivar a sua equipe, dar aquele up no seu negócio. Toda a sua atenção aqui para o professor Flávio. Boa tarde, professor. Mais uma vez, seja muito bem-vindo à CBN Cuiabá. Boa tarde mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. É uma honra estar aqui representando o Univag e batendo um papo com os nossos ouvintes. Flávio, a gente fala de gestão, de empreendedorismo, mas tem também esse intraempreendedorismo, né? Como que a gente pode conceituar ele, como a gente pode utilizar ele na perspectiva profissional das pessoas? Quando você me falou desse tema na semana passada, eu falei assim, olha, eu acho importante, porque ele é pouco falado, eu concordei, falei, não, vamos fazer um bate-papo sobre esse tema. A gente precisa começar falando de empreendedorismo e aí, a partir dos conceitos de empreendedorismo, rapidamente a gente chega no intraempreendedorismo. Então, o que é empreendedorismo? Na realidade, é você estudar um processo muito dinâmico onde você gera valor. Você vai agregar valor a algo ou vai gerar valor com algo totalmente novo. Sim. Esse processo passa pelo quê? Por você detectar dores, necessidades, né? Identificar oportunidades, criar soluções, gerir, né, e conseguir recursos, né? Sim. E com isso gerar inovação, gerar riqueza e gerar desenvolvimento. Quem faz esse processo acontecer? O empreendedor. Sim. Né? O empreendedor é protagonista desse processo. E ele é uma pessoa muito relevante na nossa sociedade. E falo sem medo de errar que assim, a importância que o empreendedor deve ter na nossa sociedade, né, não é a devida. A gente precisa dar muito mais valor, né, a quem empreende, a quem faz. O próprio Schumpeter, Joseph Schumpeter, um economista austríaco, ele ganhou inclusive um prêmio Nobel de Economia por isso. Ele falava, olha, o empreendedor é o motor, né, é quem promove riqueza na economia, é a força motriz da economia. Tem um autor que eu não lembro agora que fala que o empreendedor é o inventor da riqueza, promotor da riqueza. Promotor da riqueza. É isso mesmo. Agora, olha que interessante. Eu falei o que é o empreendedor. Sim. E o empreendedorismo. Você pode desenvolver esse processo empreendedor numa empresa, sim, né, num projeto, na empresa que você trabalha. Você pode desenvolver isso num projeto social e você pode desenvolver isso na sua vida. Aliás, deve fazer isso na sua vida. Quando a gente está falando de um colaborador de uma empresa, de um servidor público, de alguém que está dentro da organização, nós estamos falando de intraempreendedorismo, ou também chamado empreendedorismo corporativo. Então, é o processo Sim. empreendedor dentro da organização. É só isso? Não. Tem uma licença poética aí que eu gosto muito, que você pode ser intraempreendedor na sua vida. Uhum. Você pode identificar melhor as necessidades da sua família, elaborar os projetos, as soluções para alcançar os objetivos, né, e fazer aquilo acontecer. O que devemos trabalhar para a gente ser intraempreendedor? João, essa é uma pergunta importante. Eu entendo que é um conjunto de competências. E aí vamos entender competências, né? Quando a gente está falando de competência, a gente está falando, claro, do universo do trabalho, universo da profissão, mas também pessoal, né? Porque isso nos dá mais visão de mundo, né? E quando a gente fala de competência, nós estamos falando de conhecimento, habilidade e atitude. Conhecimento é o saber. Precisa de educação. Que é o repertório que você sempre fala. Sempre o repertório, né? Como é que você vai propor uma solução sem o repertório, né, sem o conhecimento adequado? Quanto mais complexo o problema que você dá solução, não tem segredo, gente, mais você vai ser
melhor remunerado, né? Quanto mais difícil é o problema que você resolve, melhor vai ser sua remuneração, né? Essa relação é fato, é quase aquela relação do mercado financeiro de quanto maior o risco, maior o retorno. Sim. Tudo bem? Então isso é o conhecimento, você precisa de educação, né? Você precisa estudar, eu vou sempre bater nessa tecla aqui. Estudo, educação, né? É isso que vai te dar, proporcionar o conhecimento. Seja por educação formal, que é mais indicado, porque já é todo um projeto pensado para você conseguir isso de forma correta e organizada, ou pela educação informal, que também é válida. Habilidade, saber fazer, prática. Mesma coisa, você pode sentar de um lado de um artesão e ficar ali do lado dele até pegar a mão, né, vamos dizer assim. Mas você pode buscar através de educação, programas de educação mais com ênfase na prática para desenvolver a habilidade. Né? E aí a repetição, o hábito te faz ficar habilidoso. Então são as habilidades. E o atitudinal, que é o saber ser. Então nós falamos de saber, que é o conhecimento, saber fazer, que é a habilidade, e saber ser, que é a sua atitude. Isso é um pouco mais complexa, né? Tudo que eu falei depende da pessoa se posicionar, mas o atitudinal mais ainda. Se a pessoa não quiser mudar, eu falo isso para os meus estudantes, né? Olha, se você achar que não é capaz, né, pode chegar aqui e materializar nosso mestre Jesus, falar você é capaz. Se você não acredita, usando, né, o vocabulário mais religioso, se você não tem fé nisso, esquece, ninguém faz milagre. Então, sim, em primeiro lugar, você tem que se posicionar que você quer. Você quer a mudança, você quer desenvolver uma atitude diferenciada. Porque os estudos mostram que as características atitudinais podem ser transformadas. Existem estudos psicológicos, né, que mostram, né, a mudança, em teoria do comportamento, a mudança, né, de determinados comportamentos e atitudes através, né, de educação, de orientação e de um desejo muito forte das pessoas. Né? Então eu estou entendendo que existe um comportamento empreendedor. Perfeito, existe. E esse comportamento empreendedor já foi muito estudado. Né? Existe um psicólogo americano, que é o nome aí mais proeminente isso, que é David McClellan. Ele tem a teoria mais clássica e mais usada e atual até hoje sobre isso, que é a teoria comportamental do empreendedorismo. Né? Essa teoria do McClellan definiu lá 10 características do comportamento empreendedor. Isso foi tão importante que os Estados Unidos, na década de 60, criou um programa para ajudar os países em desenvolvimento chamado USAID, né? E que era baseado nos ensinamentos na teoria do McClellan. Nós temos um programa aqui no Brasil que é muito bom, eu indico para quem quiser, né, trabalhar a questão do despertar empreendedor, que é o Empretec do Sebrae, que é muito bom e que é inspirado no McClellan também. No Univag, por exemplo, que a gente trabalha muito essa questão da atitude empreendedora, quando a gente fala em atitude empreendedora, nós estamos falando o quê? Das 10 características do comportamento empreendedor do McClellan. Quais são elas? Aí eu falo para os ouvintes, anota aí, porque isso aí vale ouro, né? É importante você pensar sobre isso na tua vida. Primeira característica do comportamento empreendedor, busca de oportunidades e iniciativa. Aí tem que ter iniciativa, tem que ter proatividade, né? E tem que buscar de forma sistemática oportunidades. Isso é através daquela coisa do hábito também. Ah, mas eu não tenho essa característica. Será que você não desenvolve? Ah, mas como que eu vou buscar oportunidade de forma sistemática? Primeiro, você tem que estudar para isso, para entender o que é uma oportunidade, como é que você pode identificar, né, o que é o tipo de inovação que você pode gerar. Né? A criatividade e inovação está ligada a isso. Né? Maravilha. E criar o hábito de cotidianamente praticar isso. Exemplo, quantos de nós sentamos no nosso dia a dia, no nosso ambiente de trabalho, sento lá o bumbum na cadeira e falo assim, o que eu posso melhorar na minha atividade profissional hoje? O que eu posso diferente, o que eu posso fazer de diferente que vai agregar valor?
a minha atividade e a empresa que eu trabalho. É um negócio simples, né? Simples. Pode ser que nos primeiros meses não saia muita coisa, mas você vai se habituar a fazer esse questionamento e fazer um exercício de pensar. Isso a gente usa muito para criatividade e inovação. Obrigado. Criatividade e inovação. Recebi uma água aqui maravilhosa. Muito obrigado. A gente trabalha isso na criatividade e na inovação. Essa prática de pensar. O que eu posso inovar? Na inovação a gente já falou aqui, mas repito, não é algo extremamente disruptivo. Né? Você não vai ser um Bill Gates ou um Steve Jobs, mas você pode ter uma inovação incremental que vai melhorar o que você já faz. Né? Isso pode trazer ganhos maravilhosos para a empresa, reconhecimento profissional, reconhecimento de carreira para você. Isso está ligado, então, à questão da busca de oportunidade e iniciativa. Não deixe as pessoas te solicitarem, né? Vai atrás, busca, se predispõe, né? Isso é importante. Essa primeira, empreendedores têm essa característica. Lembrei de uma frase que está sendo bastante utilizada nas redes sociais: prometeu nada e entregou tudo. É isso, né? É por aí. E aí entra a segunda, persistência. Empreendedor é um sujeito na essência persistente. Né? Quantos de nós, quando tivemos uma ideia legal, que se mostrou legal posteriormente, se mostrou bacana, de bons resultados, de sucesso, quando a gente compartilhou a ideia com alguém, o cara falou: você é louco? Imagina, o que você vai propor isso? Larga a mão. Olha, eu digo, se tem muita gente falando que você é louco, vale a pena se olhar bem a ideia, que ela até tem um potencial muito grande. Então, o que desiste na primeira dificuldade, empreender é fácil? Não, né? Mas a vida tem obstáculo. E a gente tem sucesso, tem êxito, quando a gente aprende a superar os obstáculos. O empreendedor é um cara que, na essência, ele é persistente, enfrenta e sobrepõe, ultrapassa os obstáculos. Essa é a característica da persistência, também muito importante. Fácil de colocar na nossa vida isso, gente? Não. Mas dá para fazer um trabalho sistemático para isso, né, Marcela? De a gente pensar: não, peraí, eu tenho que persistir, vou analisar, vou olhar. Né? Toda disciplina é um exercício. Claro. E eu não estou falando aqui que você tem que se apaixonar porque o que não é, o que está errado, o que não está bom. Não é isso. É persistir de uma forma racional, né? Sim. Então você tem que analisar bem. Quando você está persistindo, porque está convicto, né, da ideia, quando está muito comprometido e convicto, tudo bem, mas vá analisando sempre. Olha, realmente essa ideia não está legal. Parte para outra. Volta, né, para a prancheta e faz o que a gente chama hoje de pivotar, né? Pensa nessa ideia como aprimorar e melhorar. Então essa é outra característica. Diferente de teimosia, né, professor? Uma persistência. No mercado financeiro, em que eu trabalhei muito tempo, a gente falava sempre assim: o menor prejuízo é o primeiro. Só que para você chegar na conclusão que aquilo não vai dar um resultado no investimento, alguma coisa, você tem que ter uma análise racional sobre aquilo. Decisão não pode ser emocional. Né? Decisão, quando é emocional, normalmente leva para o buraco. Então, racionalidade nisso. Correr riscos calculados. Outra característica do comportamento empreendedor. Nós temos que... Quanto maior o risco, maior o retorno, gente. Isso é fato. Agora, correr risco, né? Não quer dizer que você vai ser desculpa a palavra, um porra louca aí, vai correr risco de qualquer jeito. Né? Não é isso. É correr risco calculado, avaliar os riscos existentes, mensurar e ver o que vale. Nós precisamos lembrar também que comportamentalmente as pessoas podem ter mais aversão ao risco do que outras. Né? Isso é uma característica cultural, inclusive. Né? Você tem países em que a aversão ao risco é maior do que em outros países. Né? Então, isso tem que ser analisado. Você precisa correr riscos calculados, aferidos, raciocinados. Né? Nós corremos risco todo dia, gente. A hora que você levanta da cama, você pode escorregar, bater a cabeça na cama e ir embora. Não é verdade? É um risco, tá lá. Tinha uma propaganda do Itaú que era bacana, que a pessoa saía de casa, tinha um número percentual na cabeça dele, assim. Era uma propaganda de seguro. Aí ia chegando perto, por exemplo,
estava distraído, chegando perto para atravessar a rua, você olhar que o semáforo estava aberto, o número ia para 90%. Aí ele olhava o semáforo e parava, vinha para 5, 2, e é isso, a gente tem risco a todo momento. Tem um livro que chama-se Desafiando os Deuses, que é a história do risco e da gestão do risco. E ele fala assim, que um foguete, por exemplo, quando sobe para a Lua, tem um percentual de vazamento que é posto, e que ele sabe que vai acontecer e está dentro do risco calculado. Essa é a questão. Por isso que você tem hoje toda uma área profissional que é a gestão de risco. Né? Você tem N tipos de risco. Outra característica, exigência de qualidade e eficiência. A gente precisa apresentar resultado, a gente precisa ser eficiente e eficaz. Né? E qualidade. Busque sempre surpreender quem está te demandando. Não entregue só o que está sendo pedido, surpreenda. É assim que você constrói carreira, é assim que você faz diferença, é assim que você fica na visibilidade. Né? Outra característica, quinta característica, comprometimento. Você vai montar um negócio, tem uma ideia de uma solução, né, para empreender, mesmo dentro de um projeto dentro da sua empresa. Qual que tem que ser de 0 a 10 o seu nível de comprometimento com isso? 11. Eu tenho formação em coaching, né? E trabalhei com coaching muito tempo. E aí a gente atendia, às vezes, a pessoa fazia assessoria e eu perguntava assim, qual o seu nível de comprometimento com essa sua meta? 7. Cara, esquece, é sua meta, você que definiu, e de 0 a 10 você é 7. Então, peraí, vê se essa meta tem que ser 11, tem que ser 12. Não é algo que estão impondo para você, é algo que você está abraçando, que quer fazer, entendeu? Sempre entendendo que o 11 você é capaz de fazer além daquilo que você planejou no dia. O dia é 10. Né? O mês é 10, exatamente, o ano é 10. João. 11 é aquilo assim, eu vou fazer isso, se precisar eu faço mais. Se tiver necessidade, faço mais. Né? Outra característica importante, busca de informações. A gente tem que estar antenado nas coisas que estão acontecendo, principalmente na nossa área de atuação profissional. Você atua numa área, em educação, no jornalismo, na medicina, e você não sabe o que é o estado da arte do que está acontecendo na sua área, como é que você vai propor decisões que gerem ganho, agreguem valor? Então, assim, volta à educação também, né? De novo. Então, assim, nós vivemos numa sociedade hoje que é muito volátil e as informações são imperfeitas. Ninguém te dá informação fechadinha, né? Você, como jornalista, Marcela, você vai buscar uma fonte, outra, e aí você estrutura a sua matéria, não é isso? É a mesma coisa. O administrador, por exemplo, de um empreendimento, ele tem lá uma informação sobre o recurso, sobre o insumo, e ele agrega tudo isso para ter o cenário para tomar uma decisão. Então a gente não pode se iludir que vai ter informação perfeita. Você tem que buscar as informações nas fontes corretas e saber utilizar isso, né, em seu benefício, em benefício do que você quer propor de solução. Tem uma frase, se eu não estou enganado, do Daniel Godren, que ele diz que quem fica atrás do pulo do gato, uma hora vira rato. Estabelecer metas também é muito importante. A gente precisa estabelecer meta, né? Olha, eu quero viajar nesse final do ano para o exterior. Bacana, o que eu vou fazer? Inclusive é uma meta da minha vida. Então, e o que você vai fazer para chegar lá em dezembro e embarcar para onde você quiser? Então, gente, tem que estabelecer meta, né? A partir da meta eu defino meu plano de trabalho. Então, temos que ter as metas para nossas vidas. Olha, isso vale para você enquanto profissional liberal, para você empresário, para você colaborador de uma empresa e para você enquanto pessoa, né? Quanto seu CPF, né, do que você quer para a sua vida. A gente falou sobre isso no início do ano, sobre planejamento. Quantas pessoas têm o hábito de fazer o seu planejamento pessoal? Você precisa. E isso entra na outra característica do empreendedor, que é o planejamento sistemático e o monitoramento. A gente precisa planejar e monitorar. Planejamento não é estático. Então a gente tem que monitorar e corrigir rota constantemente. O empreendedor tem essa característica.
Lembrei da persistência, porque tem que ter a meta, acompanhamento e persistir na meta, porque às vezes a gente faz aquele planejamento bonito e vai dando aquela preguiça, não, deixa pra lá, fica desmotivado e acaba não... E eu falo aí o cenário mudou, você precisa corrigir a meta, né? Eu encurtei as minhas para esse ano, diárias, semanais, para não ficar distante, para me manter atento. Nós temos um grande exemplo no Brasil que, se você não tiver organização, dá tudo errado, né? Lembra da frase? Nós não temos meta, mas quando atingir a meta, a gente dobra a meta, perdeu o mandato. Tá lá. Leve esse exemplo para a sua vida. Quando o senhor estava falando aqui, a nossa audiência é rápida, a Natália colocou, olha, um exemplo disso, estou ouvindo aqui, acompanhando, profissional autônomo, ela disse, Americanas, quem diria, né, que eu chegar nesse ponto também, falta de acompanhamento, de planejamento, acabou nessa situação. Né? Aí temos mais uma característica muito relevante, que é o poder de persuasão e rede de contatos. Nós precisamos ter o nosso network, gente. Eu falo para os meus estudantes, eu falo para alguns profissionais que às vezes eu faço mentoria, eu falo assim, tá, você quer ser um profissional de destaque na sua área. Quantos eventos você participa por ano na sua área? Tem evento gratuito. Ah, mas eu não tenho dinheiro para investir. Tem evento gratuito. Aí a pessoa vai, não, eu participo de 5 eventos. Tá, e o que você faz no evento? Você vai lá, assiste na hora do café, você vai lá, pega o seu café e fica virado de frente para a parede lá no canto e não fala com ninguém. Ah, mas eu sou tímido. Pô, mas você não consegue chegar. E aí, né? Tudo bem? O que está achando da palestra, do treinamento? Gente, pelo amor de Deus. Né? Então tem que criar a sua rede de contatos. E o poder de persuasão é o nosso lado vendedor. Na essência, todos nós somos vendedores e precisamos exercitar os nossos argumentos. Em casa, por exemplo, o casal, quando vai definir, né, para onde vai no domingo, você está fazendo, cada um com o poder de persuasão. A esposa sempre tem o poder de persuasão maior, né? Aí a gente só usa aquela brincadeira, fala assim, não, eu não vou para casa da sua mãe, eu já falei para você, eu não vou onde você quer ir, eu quero ir almoçar nesse domingo na casa da minha sogra, entendeu? Estamos entendidos? Né? Só para... Mas o poder de persuasão entra aí, entra em tudo na nossa vida. Na essência, a gente precisa saber vender os nossos argumentos corretos, né? E por fim, independência e autoconfiança, né? Nós precisamos ter muita autoconfiança e o empreendedor tem uma característica de, focado nas suas metas, criar uma certa independência aí. O que é importante e interessantíssimo nisso tudo, né? Você pode desenvolver essas características, né? Basta você querer e buscar, né, a qualificação adequada, né, as alternativas educacionais adequadas. E o que é mais importante, minha gente, pensa nessas características que eu falei. Pensa que agora você é um empresário, ou você que está nos ouvindo que é um empresário. Você não gostaria de ter colaboradores com essas características na tua empresa? Não faria diferença? Tremendamente. Você que é profissional, que é o colaborador da empresa, ou um profissional liberal, não gostaria de ter também essas qualidades? Não acha que isso te daria destaque, mais resultado e também, né, mais desenvolvimento de carreira? Isso é muito importante, a gente tem que olhar para isso. Então, dentro dessa concepção, para a empresa também é importante. Muito importante, né? E mais, acho que é importante falar algo que é fundamental para a empresa, né? Se você pensar, as grandes empresas hoje gastam bilhões, milhões, né? Para quê? Para pegar essas características do comportamento empreendedor e transformar em valores na sua cultura organizacional. Né? Isso tem que ser olhado. Então, é óbvio que as empresas buscam isso de uma forma intensa. E aí, tem que pensar também o seguinte, tem o intraempreendedor, você prefere que ele esteja com você ou com o seu concorrente? Né? Além disso, hoje, os grandes talentos, se não se sentirem protagonistas, participantes, né, coautores das decisões dentro da empresa, eles vão embora, você não consegue reter talentos. Então, o empreendedorismo é também algo que ajuda, né, a reter os grandes talentos. E, claro, você com isso impulsiona a inovação dentro da empresa.
15 horas em ponto, vamos fazer uma pausa tranquila, serena, para não atrapalhar um assunto que é tão importante. Tem perguntas chegando aqui no WhatsApp, manda a sua, 99803-5580. Empreendedorismo em Pauta, um oferecimento do Univag, com o professor Flávio Fogel. A gente acompanha agora o repórter CBN, as principais notícias do país a cada meia hora, e daqui a pouco a gente continua essa que é a nossa primeira entrevista desta quarta-feira. Estúdio CBN. As notícias, comentários e entrevistas que você ouve aqui diariamente, você pode acompanhar também no site da CBN. Acesse cbncuiabá.com.br. Um site completo, leve, dinâmico, perfeito para quem precisa de informações com credibilidade. Acesse a nova plataforma digital da CBN e fique muito bem informado. cbncuiabá.com.br. 4 em Campo CBN. Um bate-papo completo e bem-humorado sobre o esporte, com o melhor time de comentaristas do rádio. Lances de primeira, passes de efeito e alguns chutes na canela. De segunda a sexta, nas noites da CBN. Apresentação: Carlos Eduardo Éboli. Mirval Pereira fala de política, Miriam Leitão de economia, Jorge Luque de vinhos. CBN Brasil. Notícias por inteiro no meio do dia. De segunda a sexta, na CBN. Apresentação: Carlos Alberto Sardenberg. Um noticiário para você pensar bem antes, durante e depois de ouvir. Seu final de tarde com muita informação, leveza e bom humor. Rodrigo Bocardi e Carolina Moran analisam as notícias mais quentes do dia. Ponto Final CBN. Um programa descontraídamente sério. De segunda a sexta, a partir das 4 da tarde. Você está ouvindo CBN Cuiabá, a rádio que toca notícia. Repórter CBN. Quarta-feira, 24 de janeiro de 2024. A Polícia Federal cumpriu 2 mandados de busca e apreensão na cidade de Sobral, no Ceará, contra um suspeito de vazar a prova do Enem. De acordo com a investigação, existem indícios de divulgação ilícita do tema da redação do exame de 2023 durante a realização da prova. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, soube da fraude e avisou as autoridades. Minas Gerais ainda tem 38 barragens a montante, mesmo tipo das que romperam em Brumadinho e Mariana. A situação acontece 5 anos depois de uma lei determinar o fim dos reservatórios do estilo. No momento, 3 barragens estão em nível máximo para rompimento no estado. O modelo é o mais barato. A barreira de contenção da estrutura recebe camadas do próprio material do rejeito da mineração. Um homem de 29 anos foi flagrado usando uma microcâmera e um ponto eletrônico durante a prova teórica do Detran no Rio Grande do Norte. O caso aconteceu em Natal. A Coordenadoria de Habilitação do Detran informou que já estava monitorando candidatos que reprovaram no teste teórico e depois eram aprovados. Alguns chegavam a passar na prova com até 100% de acerto. Segundo o órgão, ele usava o ponto para ouvir as orientações. A Coreia do Norte voltou a realizar disparos de mísseis de cruzeiro. A informação foi confirmada por militares sul-coreanos. Segundo os oficiais, os projéteis caíram no Mar Amarelo, que fica na costa oeste da península.
Na semana passada, a Pyongyang fez testes de armas nucleares submarinas. Segundo a mídia estatal, a ação foi uma resposta aos exercícios militares conjuntos entre Coreia do Sul, Estados Unidos e Japão. No horário de Brasília, 4h05. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Aqui na Canalpus, o seu Toyota está sempre em boas mãos. Confira! Na compra de 4 pneus, ganha alinhamento e balanceamento e você pode parcelar em até 6 vezes no cartão sem juros. Esta oferta é válida até 31 de janeiro. Então não perca tempo e deixe seu Toyota ser cuidado por quem entende de Toyota. Na concessionária Canalpus Veículos, em Cuiabá e Várzea Grande. Paz no trânsito começa por você. Olá, somos da CDL e queremos falar com você, empresária e empresário dos mais diversos setores produtivos da economia. Queremos convidar você a fazer parte da nossa rede com mais de 1,5 milhão de empresas, a maior em negócios do país. Venha ter acesso a serviços como telefonia móvel, certificado digital com atendimento online e presencial, análise e recuperação de crédito com o SPC e Serasa, espaço para eventos e capacitações e tantas outras soluções que podem melhorar os resultados dos seus negócios. Estamos te esperando em nossa CDL. Entre em contato agora mesmo pelo WhatsApp 65 3615 1500. Aqui na Escola Gasparzinho e Colégio Porto Gaspar, você se conecta com pessoas e principalmente com a educação. Curta aprender. Siga os bons hábitos do estudo. Compartilhe bons momentos com seus colegas. Escola Gasparzinho e Colégio Porto Gaspar. Matrículas abertas 2024. WhatsApp da CBN Cuiabá, 99803-5580. Estúdio CBN. Estamos de volta, 15 horas 8 minutos, quarta-feira, 24 de janeiro de 2024. Seguimos juntos, persistentes, aprendendo com o professor Flávio aqui. Mais uma tarde de muita informação. Antes de voltar para a reta final do nosso quadro Empreendedorismo, deixa eu dar um alô aqui. JF Fernandes acompanhando, deitado... Weston, sabe onde? Numa rede, confortavelmente acompanhando o nosso estúdio CBN Cuiabá. Um abraço para toda a grande CPA. Esse eu tenho um carinho absurdo. Olha só, Oséias Nascimento. Boa tarde, Marcela Vasconcelos, professor João Edson, Juliana. Uma excelente tarde de quarta-feira. Manda um alô, Marcela, para os meus amigos motoristas de aplicativo, o Edson e o Romeu. Edson disse que vai ser seu novo ouvinte fiel. Já acreditei, hein? Colocando fé. Obrigada pela companhia, excelente. Tem um bom nome. Não é, professor? Edson. Escreve igual do senhor, inclusive. Já mandou aqui. É o Edson original, que é do Thomas Edison. Exatamente. Mas o meu foi o cartorário mesmo. Por conta própria. Imagina, o cartorário. Paraguai escrevendo. Saiu. Tá tudo certo. Até ontem, né? Foi. Ontem é hoje que é aniversário do Edson Cavani. É escrito parecido com o meu também. Ele só tem um S a mais. Tem a mensagem do Júlio César aqui, agora voltando para a nossa pauta principal. Ele, boa tarde, né, bancada, desejando aqui uma excelente quarta-feira. Ele diz, professor Flávio, muitos falam que vão fazer o possível. O possível está dentro do esperado. Eu gosto de dizer, vou fazer o impossível, pois o cliente, por isso, está além da expectativa do cliente. Correto? Pode continuar? Concordo plenamente com ele. O possível todo mundo faz, você tem que surpreender. Você quer se diferenciar, tem que surpreender. Entregar o que todo mundo entrega, você vai estar na manada. Você tem que se destacar. Possível é obrigação, né? Cadê a obrigação? Deixa eu dar um alô para Fernanda Moreira Rondon Fogel.
É a patroa. Olha, um abraço. Tenho maior vontade de conhecer a Fernanda. Obrigada. Ela disse assim, super interessante saber que é possível ter acesso às fotos perdidas no Orkut. Caso descubram o caminho para isso, será muito válida a informação para nós ouvintes fiéis. Agora que nós vamos mexer o corpo. Vou ligar para a Paola, como é que você o que ela fez. conseguiu isso? Eu acho que ela pagou, acho que é pago. Mas a gente descobre, paga e pega nossas fotos. E para essa ouvinte especial aí, eu quero mandar um beijão para ela, falar que eu amo muito ela. Aí, ó, tá vendo? Fez uma média boa. Você sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Intraempreendedorismo. Tá lá. Tem que surpreender, tem que fazer, né? Gravou, Fernanda? Senão a gente manda o link pra você. Reta final, quais as últimas Você estava falando dos benefícios, né? Nós estamos falando da empresa, porque que é importante para a empresa. É que benefício que a empresa tem, né, em promover o intraempreendedorismo entre seus colaboradores? Olha, ela pode ter, com certeza, um aumento da satisfação do cliente, né? Porque o produto ou serviço vai ser entregue, né, de uma melhor forma. Você vai ter, muito possivelmente, um aumento de produtividade com as iniciativas, com as melhorias, né? Você pode ter aí uma gama de novos produtos ou serviços sendo pensado em conjunto em cocriação com seus colaboradores, né? Novas oportunidades de negócio surgindo, né, de diversificação, novas ideias, fazer mudanças e transformações benéficas dentro dos processos, dentro da empresa. E o que eu acho mais interessante aí nos dias de hoje, retenção de talentos. A hora que você transforma o seu colaborador num parceiro, num co-criador, né, ele se sente inserido, envolvido, e aí você consegue reter melhor, né? Claro que não é só isso, é remuneração, uma série de outras coisas, mas isso ajuda muito, esse senso de pertencimento, né? Essa valorização de você ser alguém dentro da empresa que é um protagonista também. Então, esses benefícios são importantes. É só benefício, João? Não é. Tem dificuldade também. A maior delas é a resistência à mudança, né? Sim. Existe uma resistência à mudança, né, que você tem que transpor e criar uma nova cultura. Outra coisa, você tem o dia a dia da empresa e para promover essas questões de intraempreendedorismo, você tem que saber conseguir conciliar, dar equilíbrio entre essas questões mais ligadas ao intraempreendedorismo e as tarefas do cotidiano dentro da empresa. Essa também é um desafio, né, que temos isso aí. Perguntar, como que a empresa pode promover o intraempreendedorismo? Planejamento acima de tudo, né? Sim. E ações. Olha, você quer promover uma cultura, começa a trazer esse assunto para a capacitação dos funcionários, né? Começa a fazer uma coisa simples, quer ver? Olha, você tem uma determinada necessidade dentro da empresa. Envolva as áreas que são relacionadas a essa necessidade e faz um brainstorm. Deixa o pessoal propor soluções para esse desafio. Olha, nós temos essa questão, como resolvemos melhor? Nós temos esse processo, como melhoramos? Aí você vai incentivando, né, e criando o hábito de se pensar sempre essa questão de como melhorar, né? Para as melhores ideias, você pode dar premiações. Sim. Né? Remunerações. Mas boas premiações, né? Porque é comum a gente ver falar de empresas que fizeram reunião para comemorar melhora no resultado e de presente dar uma caixa de bombom para os funcionários, né? Então, aí precisa ver também a questão da premiação, às vezes é uma promoção, né? Olha, você foi tão legal que deu a promoção. Essas questões de prêmio, você pode dar uma viagem, aí vai. Você lembra, você já ouviu da minha boca esse exemplo, né? Eu trabalhei... Da viagem para os Estados Unidos. Tem a da viagem dos Estados Unidos, né? Eu trabalhei num banco, Marcela, que quando ele foi comprado, na época que ele foi criado, era o Banco Pontual. Para criar um banco, você tinha que pedir autorização no Conselho Monetário Nacional, pegar uma carta patente, comprar uma carta patente de um banco quebrado, desativado, e botar isso para andar. Era só assim que você montava um banco no país. Hoje é um pouco diferente. Tem que ter autorização do Conselho Monetário Nacional da mesma forma. Mas o que acontecia naquela época? O Banco Pontual foi criado com um patrimônio negativo de 200 milhões. E aí eu entrei em novembro desse primeiro ano de existência. Aí nessa primeira festa de final de ano, o presidente
né, seu saudoso seu Zé Bahia Sobrinho, que Deus o tenha, fez uma reunião, né, na festa de final de ano. Ele fez um anúncio seguinte: todo mundo que está aqui hoje e que estiver daqui a 2 anos, se nós chegarmos a 100 milhões de patrimônio positivo, ou seja, a gente está falando de sair de 200 negativo, estamos falando de crescimento de 300 para 100 positivo, nós iremos passar o Réveillon em Nova York. Quem quer que seja da tia do café até o vice-presidente, ele também. Depois de 2 anos, nós chegamos a quase 200 milhões de patrimônio positivo. E aí foi um case de RH, porque foi toda uma complexidade você conseguir levar todo o time, né? Eram mais de 200 pessoas para Nova York. Então eu lembro até da capa da Carta Capital da época, que foi bem interessante. Era a senhora que trabalhava no café do banco, né? Junto com o presidente do banco, segurando a Estátua da Liberdade, né? Então essa foi uma ação. E eu trabalhei em empresa também que tinha lá as ideias, e as ideias que eram implantadas, o funcionário tinha uma premiação. Qual era a premiação? Parte do custo que ele reduzia ou do lucro que ele gerava no primeiro ano ia para o bolso dele. E aí também tem uma história muito interessante, né? Com uma funcionária operacional, que era a funcionária que cuidava do café da empresa, que ela conseguiu fazer uma redução, uma otimização do processo de compra e uso do café, né? Que ela recebeu o equivalente a quase um salário anual, né, de participação, de premiação. Fez uma baita diferença para ela. E quem estava no entorno para formar cultura, imagina o impacto disso. Exato. Você olha e fala assim, cara, isso dá resultado, né? Então, esse tipo de premiação também é muito relevante. Flávio, vamos falar agora da Univag. Lá vocês trabalham empreendedorismo? João, educação para a gente tem que passar por educação empreendedora. Sim. Então, a nossa filosofia é educação por competências, né? A gente falou aqui de competência. Conhecimento, habilidade e atitude. Sim. Nós damos ênfase no saber fazer, na formação da habilidade, sustentado por bons conhecimentos, pelo saber, mas a gente trabalha de uma forma bem diferenciada. É um diferencial do Univag a questão do desenvolvimento atitudinal. Nós focamos o quê? As 10 características do comportamento empreendedor. Sim. Então, nossos cursos todos, nós temos o Centro de Empreendedorismo e Inovação, o Inovag, que promove a cultura empreendedora no campus, né? Isso passa por trabalharmos empreendedorismo e essas características em todos os cursos. Desde um curso de administração, a administração tem que ter isso, até medicina, direito, enfermagem, aí vai. Como é que a gente trabalha isso? Nós temos disciplinas que trabalham isso de forma específica. Então nós temos disciplina empreendedorismo, nós temos disciplinas em todos os cursos de criatividade e inovação, de competências socioemocionais, para ajudar a promover um pensar de inovação, as novas tecnologias na área profissional também está presente em todos os cursos. Além disso, nós temos o desenvolvimento de projetos integradores, onde os estudantes têm desafios e precisam todo semestre, desde o primeiro semestre, desenvolver projetos reais, apresentar soluções, né, para questões que são relevantes para a formação profissional dele. Não é qualquer coisa que ele faz, não é pensado deliberadamente para ser assim, experiências profissionais relevantes que façam a diferença para ele recém-formado. Eu já vivenciei isso, eu já passei por isso, né? E quando ele coloca isso em prática, o que ele desenvolve também? O atitudinal. Porque ele é colocado de frente para um desafio, ele é supervisionado, ele é orientado pelo professor, mas ele tem que dar a solução, né? Então ele é avaliado no processo e no produto final, né? E o que a gente vê? Nós conseguimos visualizar os jovens, né, modificando, caindo a ficha, porque precisa ter um comportamento diferente, né? E o que a gente vê também? As empresas enxergam isso também. Então, olha, eu quero um aluno do Univag aqui participando do meu processo seletivo, porque ele é diferente. O que é o diferente quando você vai tirar mais a fundo, né? É o atitudinal. Então a gente trabalha isso de uma forma muito intensa. O Inovag
tem várias ações sobre empreendedorismo. Nós temos uma área lá que é um Fab Lab, nós temos uma área de aceleração de ideias que a gente quer que os alunos, né, para os alunos e colaboradores montarem suas startups, né? Então, isso a gente trabalha de uma forma muito intensa. Por quê? Porque nós acreditamos que não é só prover conhecimento e desenvolver habilidades. Nós queremos sim desenvolver muito bem isso, mas também o desenvolvimento atitudinal. Isso é que faz a diferença para os profissionais hoje. A atitude, a gente conhece gente formada, pessoas formadas pelas melhores instituições do país que tem dificuldade. Quando você vai a fundo ver isso, o que é? O atitudinal. Isso é tão verdadeiro, tão forte, tão presente. Ouvindo o professor faz toda a diferença, porque não é? Sim. A gente lida, conversa, tem o faleiro com tanta gente gabaritada, capacitada, mas na hora da tratativa com as pessoas, na hora de se posicionar, de se comunicar, tem a maior dificuldade, professor, inclusive centralizadores e preparando assim para a vida mesmo. Na hora de mexer, não mexe. Né? E a boa notícia é que dá para desenvolver essas características, esse atitudinal. Isso é que é a boa notícia. Sim. Basta querer. Agora, não é só para aquele que está agora, né, já atuando no mercado profissional. Isso é algo, eu costumo dizer isso sempre. Os pais precisam começar a trabalhar isso desde os primeiros momentos com os filhos, né? Essa questão atitudinal, né? Poder de persuasão. O filho quer alguma coisa, me justifica por que você quer isso, né? É claro, dentro da faixa etária dele. Lá em casa está assim, estão trabalhando para adquirir, inclusive, o que querem. Melhor coisa. Olha, Marcelo, eu vi um caso de um bilionário norte-americano, uma palestra dele num TED, né? Desses eventos que eles fazem palestras rápidas e tal. Ele falava o seguinte: olha, meus filhos podem ter qualquer coisa, eu posso comprar o que eles quiserem. Só que assim, ele entra com o filho numa loja, ele fala assim: papai, quero aquilo, ele compra. Só que o filho não tem de cara. Chega em casa, fala, mas eu que. Então, para você ganhar aquilo lá, o que você vai me apresentar de resultado? Quantos livros você vai ler? Depois que você ler esses 4 livros aqui, né, eu vou te entregar aquele produto ou o que você quer, né? Resultado, ele estava falando lá, os filhos dele já leram até com 13 anos mais de 300 livros, assim, que muita gente na fase adulta ainda não chegou. Ele leu com a vontade, você pode saber, eu vou ler porque eu estou objeto. E não é só ler, tinha que apresentar o que ele entendeu. Né? Eu já estava me achando, ok, agora mas é legal, mas faz isso também o que você está falando. Olha, você quer fazer, você quer isso? O que você vai fazer para ganhar isso, né? E aí vai ouvir o não. Já vou inserir na minha lista a leitura. Aí vai ver, gente, nós precisamos fazer esses jovens criar a casca grossa, né? Para saber receber um não, né? Para saber correr atrás. A gente tem que fazer. Persistência quando é não, né? As coisas não são fáceis, né? E frustração da vida, tem que aguentar. Você falou do Churchill, é reputado a ele aquela frase que eu acho muito interessante, é isso mesmo, né? Assim, tempos difíceis geram, né, gerações fortes. Isso. Gerações fortes geram tempos fáceis. Tempos fáceis geram gerações frágeis. Gerações frágeis geram tempos difíceis. É cíclico e é reputado ao grande estadista Churchill. Falando nisso, Univag, né, dá tempo de estudar, tem vestibular, quem quiser entrar, como que tá? Vestibular aberto, vestibular geral, né? Nós temos a possibilidade de ingresso pelo vestibular normal, que pode ser digital ou presencial. A nota do Enem, que acabou de sair semana passada, aproveita a sua nota do Enem, né, e vem também fazer a sua inscrição no Univag. Nós temos o processo para quem já tem graduação, que é matrícula do graduado, que é mais rápido. Temos também a transferência externa para aquele que está em uma outra universidade e quer vir para o Univag, né? E nós temos ainda o processo de medicina, né? Não só para medicina, mas também para os outros cursos, que é o FIES, que logo deve abrir as inscrições aí, o processo seletivo do FIES, né? E para a medicina específico, nós já tivemos 2 processos, os alunos já estão matriculados, mas nós vamos ter lá perto de 20, 25 vagas para a medicina pelo FIES. E várias outras vagas também pelo FIES. Por que é importante falar isso?
Porque o FIES vem pelas notas da qualidade da instituição. Sim. Isso é importante porque o Univag acaba tendo, né, um número maior de vagas a distribuir para preenchimento do processo seletivo dos estudantes, né? Então vale a pena olhar para o Univag mesmo também no FIES. Estou apertado financeiramente. Busca o Univag, vá visitar, converse com o nosso pessoal de atendimento sobre as possibilidades que nós temos, né, de inclusão no ensino superior, os programas de inclusão financeira. Né? Nós temos bolsas, como de convênio, descontos de convênio corporativo, o Nossa Bolsa Brasil, que também dá descontos até 50%. Né? Nós temos um programa muito interessante para ajudar o estudante a pagar o seu curso. O que a gente vê? O estudante, quando está lá no terceiro semestre, já está conseguindo estágio, outras coisas, ele consegue ajudar já, mas o começo é mais complicado. Então, o que nós fazemos? Nós começamos com uma mensalidade menor, 70% do preço, e nós damos mais 2 anos para ele pagar. Então, um curso de 4 anos, ele paga em 6 anos. Mas faz o curso em 4. Faz o curso em 4, né? Mas é melhor que o FIES. Se você pensar que o FIES você fica pagando toda a vida. Esse aqui 2 anos depois você já quitou o seu investimento em educação e está tocando a vida na profissão. Contatos para vestibular aberto, não perca a oportunidade. Site www.univag.com.br. O telefone DDD 65 3688 6006, né? E o nosso WhatsApp DDD 65 também, 98124 1188. Vou repetir novamente os telefones: 3688 6006 e o WhatsApp 98124 1188. Vai ser um prazer ter vocês nesse ano de 2024 conosco, para que a gente possa ajudar a construir um futuro bastante interessante, bastante rico e de sucesso. Que assim seja. Entrem também nas redes sociais, que aliás estão sempre ativas, fazendo um brilhante trabalho. Professor, é sempre uma alegria saber que é quarta-feira, que o senhor vai estar aqui com tanto conhecimento, com essa forma didática, humilde. E quem ouve, ainda mais no início de ano,